Sobre o Jair Ventura, eu queria dizer o seguinte, eu não vi nada demais e acho assim que a gente precisa tomar muito cuidado porque qualquer declaração que tenha qualquer ranço ou qualquer ameaça de ofensa ou qualquer ponto de vista que não bata com o da maioria ou eu não sei, ou que tenha uma dose de politicamente correto e tal. Eu não vi ele dizer assim, olha, eu sou contra, eu acho um absurdo o técnico e tal. Acho que foi uma declaração muito tranquila do Jair, que eu acho que você não pode comparar todos os treinadores brasileiros com a vinda do Rueda. O Jair falou por si, eu imagino. Ele falou pelos técnicos. Não. Ainda disse isso. Mas falo pelos técnicos brasileiros. Talvez esse seja o equívoco. Defendendo reserva de mercado. Não, porque certamente ele está pensando no que ele gramou para chegar aqui, né? No empenho dele para ser um técnico de Série A no futebol brasileiro. Ele não pode estar falando em nome, mesmo que ele tenha... Eu acho que esse é o equívoco. Ele não foi porta-voz dos treinadores, ele não pode estar falando... Ele certamente, numa conversa particular, ele vai dizer assim, olha, eu não posso defender fulano de tal que não está nem aí, o cara é um picareta no futebol. Certamente ele deve dizer isso para os amigos, né? Tal técnico e tal, não está nem aí, o cara é boleiro, mas não leva a sério a profissão. Já outros técnicos, certamente, ele defenderia, se fosse o caso. Mas eu acho assim, parece que se o cara fala alguma coisa que tem um viés e tal, a gente tem que exigir que ele se retrate, tem que dizer que, pô, como é que é absurdo e tal. Ele é um cara que está se preparando e eu acho que ele disse o seguinte, olha, na hora que a gente pensa que está avançando e tal, os caras precisam buscar alguém fora. E qual é a garantia? Eu não vejo garantia nenhuma no Reinaldo Rueda. Nenhuma. A reclamação dele é de não ter espaço lá fora, porque os cursos no Brasil não qualificam e de outros de fora virem para cá. Só que, da mesma maneira que o Rueda não precisa de um determinado curso para trabalhar no Brasil, ele também não precisa e outros técnicos brasileiros não precisam. Tá? Ele pode trabalhar na Colômbia, se ele quiser. Ele pode bater na porta lá do Milionários, do Atlético Nacional, do Independente, Santa Fé. Ele pode trabalhar lá também, não tem problema nenhum. Eu acho que a grande questão é, o discurso do Jair ontem foi um discurso que eu acho que ele deveria abandonar. Acho eu. Porque é um discurso antigo, de técnicos superados, coisa que não é o caso dele, é um jovem treinador e promissor, defendendo a reserva de mercado. Eu não posso ir lá para fora, aí os caras vêm para cá para ocupar o nosso lugar. Estamos perdendo emprego lá fora, agora vamos perder aqui. Foi o que ele falou. Tanto que ele hoje emitiu uma nota meio que tentando ele corrigir. Ele defendeu a reserva de mercado. Agora, o pai dele foi técnico lá fora, o Jairzinho. Os técnicos questão. Brasileiros, o Paris Saint-Germain já teve, o Abel trabalhou no Bordeaux, o Ricardo Gomes trabalhou no Bordeaux, né? Carlos Alberto Silva trabalhou Carlos Alberto Silva na Espanha. O Fenerbahçe, o Parreira foi campeão turco com o Fenerbahçe. Citamos há pouco o Felipão, citamos há pouco o Luxemburgo. Né? Olhando o Valência, um pouquinho. O Valência também, o Parreira passou. Então, alguns técnicos brasileiros passam por lá. Só que hoje você tem o Alavés, finalista da Copa do Rei. Quem é o técnico? Luiz Zubeldia, argentino. Foi para o lugar do Berizzo, outro argentino, que foi para o Sevilha no lugar de outro argentino. O Sampaoli, que foi treinar a seleção do país. Eles têm o mercado lá, os brasileiros não têm. Se o Jair falasse, poxa, os argentinos vão para a Europa, agora um colombiano vem para cá. Nós precisamos, nós técnicos brasileiros, brigar pelo mercado internacional. Precisamos que a CBF, a Associação dos Técnicos, a Universidade de Futebol, se unam num curso espetacular que nos qualifique e que a CBF exija da Conmebol e posteriormente da UEFA, da FIFA, do Planeta Saturno, sei lá, o reconhecimento da qualificação dos nossos técnicos para que nós possamos também pleitear espaço lá fora. Eu acharia legítimo. Agora, tentar discursar pelo fechamento das portas para a entrada de um estrangeiro, porque os brasileiros não conseguem se projetar para o mercado internacional. O Mano fez curso agora da UEFA recentemente, há 1 ou 2 anos. Eu acho assim, o Flamengo está trazendo o campeão da Libertadores. Se não fosse, tivesse sido vice-campeão, o Rueda... Eu sei, mas o curso da Argentina é feito online, inclusive, se quiser. Então, não, pode fazer aqui em português. Eu entendo assim, deposita-se num cara porque ele ganhou um título, da mesma forma que se ele não ganhar o título aqui, mas ele implantar um projeto e tal, tá ótimo.
Mas então nós queremos título ou o que manda? É um passo para depois conquistar o campeonato. Então, Outra coisa, antes do Rueda, o Flamengo sondou o Carpegiani e o Roger. Não procurou um estrangeiro. Por que o Roger não aceitou? O Roger aceitou porque ele não quis, nem quis conversar. Então o clube, inclusive, é outro erro do Jair aí, o clube procurou um brasileiro. E ele falou na entrevista sobre o Roger. O Roger não quis, é um direito dele, ele quer começar no início do ano. Então foi procurado um brasileiro. E acho que assim, uma coisa para se pensar é por que a própria torcida do Flamengo tem essa preferência por um técnico estrangeiro? Porque toda vez... Por que quer ser campeão da Libertadores e acha que o cara Porque toda vez que a gente fala, X tem que ser demitido ou Y tem que ser demitido, a primeira contra-argumentação, a demissão é sempre, mas vai colocar quem? Porque você olha para o mercado nacional de treinadores e não vê boas alternativas em geral à disposição. Então, assim, existe um problema aqui. E é preciso olhar para o problema que existe aqui. Eu até acho, e entendo uma coisa que você está falando, que é o seguinte, ontem à noite, quando a gente começou a discutir esse assunto, começou a discutir esse tema, me parecia muito lógico e óbvio fazer as críticas que a gente está fazendo e que continua fazendo até agora. O problema é que assim, a gente vive uma era com tanta informação, com tanta opinião, com tanta gente dizendo tudo a respeito de tudo o tempo todo, que nesse momento está me parecendo exagerada a reação às declarações do Jair Ventura. Então, muito assim, mais nesse sentido, Ele falou, ele agora pediu desculpa e tudo mais, mas é claro que ele vai ter que arcar com as consequências da declaração, mas de fato, assim, o volume de críticas e o volume de porrada... parece que ele... A questão que está faltando é discutir a situação dos técnicos. Exato. E o alvo errado que ele escolheu. Não sei se ele tem tamanho para falar da CBF, sabe? A CBF é vingativa. A CBF... Não falando, João. Mas é como atacar um estrangeiro? Não, mas não atacou o Rueda. Tem algo que é bem... Fecha as portas para o estrangeiro? Tem algo que é bem especial nessa conversa, que a gente está falando de treinador de Série A agora, tá? Não estamos falando de B, C, D, nada. Estamos falando de treinador de Série A. Gente, esses caras ganham muito mais dinheiro aqui do que lá fora. Sim. Eu quero ver um treinador da Série A ganhar 700 mil reais por mês e pegar um Alavés para começar a vida dele na Europa. Alavés ele não quer. Não. Só que lá não vai ter essa grana. Esse dinheiro no Alavés é muita grana. Então, assim, aqui se paga, em relação à América do Sul, não existe nenhum país na América do Sul que pague o que se paga para um brasileiro. O Rueda veio facinho. O cara veio, o Osório, quando veio, já veio ganhando mais dinheiro. Então, não existe, esse é um ponto. Nós queremos, mas você quer levar o salário daqui para lá. Também não vai levar. Seguinte, cara, uma coisa é o Milan te chamar, a outra é o Chelsea. Só que você talvez tenha que começar pelo Celta de Vigo, como o Berizzo fez. Vai querer, não? Não, isso aí, mas não tá, eu ganho mais no Brasil. Então fica aí. Não estou dizendo que exista essa situação, porque nem chegamos a esse... Vigo não chama. Nem chegamos a esse ponto ainda. Eu também não consigo ver que o Jair tenha dito, eu gostaria de ir para lá. Nós não vamos e os caras vêm. Quer dizer... Porque os caras são, na média, melhores. A verdade é essa, João. O Rueda vai ter que provar. Não. Porque, para mim, o título da Libertadores poderia ser de outro time, de outro técnico e tal. O Borja não provou, foi campeão da Libertadores. O Guerra tem lampejos de um grande jogador, mas também não é que veio aqui e virou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E o Rueda... totalmente diferentes, João. Não, o Rueda também vai ter... Trouxeram o campeão da Libertadores. Se fosse um equatoriano ou um chileno, talvez tenham... Claro que você tem que trazer o estrangeiro bom. O problema é que existem mais técnicos sul-americanos bons, por exemplo, na Argentina, do que no Brasil, né? Então assim, existe um problema na nossa formação de técnicos. E acho que, assim, é muito ruim que isso, eu não tenho nada contra, saia justamente da boca de um dos técnicos mais elogiados por, aparentemente, seguirem um caminho que é o caminho que vai levar o Brasil a mudar a sua qualidade de técnico. O caminho do Jair é o caminho que a gente mais elogia e que mais quer ver aplicado no Brasil. Então, assim, é ruim que isso saia da boca dele. É o que o Mauro falou. É um discurso daqueles caras que dizem que o Brasil tem... é penta, é amarelinho... O cara que sabe que não vai abrir as portas lá fora, então ele defende o mercado dele aqui, até para os salários, como falou o Calçade. Um cara como ele, jovem como ele pode, entre aspas, se atrever a ir para o Alavés, para o Celta, e amanhã está no Atlético de Madrid, que nem o Simeone. O Simeone estava treinando no Racing, de repente foi para o Atlético de Madrid e está lá até hoje, fazendo muito sucesso.
com a sua maneira de pensar. Agora, você imagina, hoje no Futebol do Mundo falávamos até uma matéria muito legal da Nathalie Gedra sobre os 25 anos da Premier League. Hoje faz 25 anos que foi criada a Premier League, né? 15 de agosto. O técnico do Manchester United é um português, do Manchester City é um espanhol, do Chelsea é um italiano, um argentino treina o Tottenham, um francês treina o Arsenal, um alemão treina o Liverpool. Você tem os 6 maiores, né? Os 6 maiores times do futebol inglês no momento têm técnicos estrangeiros. Os técnicos ingleses não gostam. Quando o Capello passou pelo comando da seleção italiana e o Eriksen antes, eles reclamavam que queriam que fosse um técnico inglês na seleção da Inglaterra. Só que eles não conseguem ser tão bons, os técnicos ingleses, quanto são os estrangeiros. E ficam fora sim. Então, na Europa, com todos os cursos que a FA oferece, os cursos da UEFA, os cursos dos ingleses, enfim, perto dos outros países onde pode haver um intercâmbio mais fácil, que se qualifiquem, que corram atrás. O Southgate, que é o técnico da seleção inglesa, por quê? Por eliminação, porque os grandes treinadores não querem seleção, querem os times. Então, isso acontece lá, na maior liga do mundo, onde tem mais dinheiro, a liga mais vista do planeta. Então, fechar as portas é uma coisa assim, que não tem cabimento, o discurso é errado. Eu, sinceramente, espero que o Jair reflita sobre isso. Eu não estou aqui criticando, eu estou aqui até dizendo que eu espero que ele e outros reflitam e tentem mudar isso. Vai ser muito legal quando um técnico brasileiro, não importa quem, faça os tais cursos necessários, se qualifique, pegue uma Alavés da vida e amanhã apareça num grande clube europeu. Não assim laçado, como foi o Luxemburgo, num negócio meio maluco lá do Real Madrid, que até hoje é difícil entender, mas que trilhe um caminho e ganhe espaço. Se os argentinos conseguem, é claro que tem gente aqui no Brasil que é capaz. Mas ao invés de ficar olhando para defender o mercado, eles têm que tentar abrir o mercado lá fora. Sabe? Essa ideia de, estamos perdendo o mercado aqui dentro, não, lá fora e aqui dentro também. Sendo que tem técnico brasileiro no mundo árabe, no Japão, na China. Aliás, nesses lugares, o idioma deixa de ser problema também, né? Na China, no Japão.